Olá, eu sou Bob de Souza e aqui começamos uma jornada além deste planeta. Um documentário e também uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do direito fora da Terra. Estamos em 2019, 50 anos depois do astronauta Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua, declarar que aquele era um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. E muito se caminhou até chegarmos aqui. A ciência deu enormes saltos e novas possibilidades a toda hora se abrem. Mas e o direito? Como devem se comportar os atores desse jogo? Além de você, caro telespectador, nos acompanham nessa jornada Olavo de Oliveira Bittencourt Neto, vice-presidente do Hague International Space Resources Governance Working Group. Obrigado mais uma vez pelo convite, Bob. Muito feliz de estar aqui com você. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Teixeira de Moura. Salve, Bob. É sempre um prazer muito grande estar aqui na TV Justiça, trocando impressões com vocês sobre o espaço. Ana Cristina Rosa, especialista em Direito das Telecomunicações, Aérea e Espacial. Muito obrigada, Bob, por essa oportunidade de estar aqui presente. O advogado da União, Álvaro Fabrício dos Santos, único advogado público no país especializado em Direito Espacial. Bob, obrigado pelo convite, um prazer falar com você. José Monserrat Filho, um dos pioneiros no direito espacial no Brasil. E também Alexandre Alves Martins, pesquisador em propulsão elétrica espacial da Universidade de Brasília. Muito obrigado, eu é que agradeço pelo convite para estar aqui. E Altair Stemler da Veiga, mestra em Direito Espacial. Obrigada pela minha parte, porque eu acho sempre muito interessante falar sobre direito espacial. Olavo, o ser humano imagina chegar ao espaço há muito tempo, certo? Bob, discussões sobre a exploração do espaço fazem parte da história da humanidade. A gente vê nas mais diferentes culturas, desde a mais remota antiguidade, lendas e mesmo teorias sobre como o homem poderia alcançar as estrelas. Sem dúvida, uma das obras mais importantes no imaginário popular sobre a exploração do espaço foi o livro do Júlio Verne, Da Terra à Lua, que foi publicado em 1865. A história é muito bacana, a história é muito interessante, mas ele também acaba antecipando questões científicas e técnicas sobre a exploração do espaço que se materializaram com o tempo. Toda a proposta imaginada pelo Clube do Canhão, que desenvolve um grande canhão para enviar um homem ao espaço, se baseia em conceitos científicos que depois estariam presentes na própria conquista do espaço 100 anos depois. Até a localização onde foi posicionado esse canhão tem um impacto interessante com a conquista do espaço, porque se pensa no livro que ele deveria ser localizado na Flórida, nos Estados Unidos. É exatamente o local de onde serão lançados os foguetes da missão Apollo no final dos anos 60. Quanto mais próximo do Equador, o lançamento espacial se beneficia da velocidade de rotação do planeta para ter uma economia de combustível. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor para você ter um centro de lançamento. E na obra do Júlio Verne, isso está presente também. Inspirado em Júlio Verne, ainda no final do século XIX, o russo Konstantin Tsiolkovsky desenvolveu teorias de como foguetes poderiam chegar ao espaço, usando estágios durante a subida. Assim, partes do equipamento se soltariam do foguete conforme o combustível nos tanques fosse acabando.
Mas foi na Alemanha nazista, na década de 1930, que a tecnologia de foguetes teve seu grande desenvolvimento teórico e prático. Durante a Segunda Guerra, o projeto nazista para foguetes se consolidou graças ao trabalho do fusólogo Wernher von Braun, cientista alemão que depois desempenharia papel fundamental nas missões Apollo. É ali que se consolida uma série de conhecimentos cruciais para entender como um foguete, considerado um veículo, seria capaz de fornecer o transporte não só de coisas, mas também, eventualmente, no futuro, de pessoas até o espaço. A gente sabia que a atividade espacial tinha sido iniciada pelos nazistas, com aquele V2, V1, V2, com os quais eles bombardearam a Inglaterra. Proibidos pelo Tratado de Versalhes de desenvolver os enormes canhões amplamente usados na Primeira Guerra Mundial, os alemães incorporam ao seu projeto de mais uma guerra cientistas que vinham obtendo ótimos avanços com a tecnologia de foguetes. As naves não foram projetadas para chegar ao espaço. A ideia era usar os foguetes como veículos para bombardear alvos remotos. Apesar do rápido desenvolvimento, era extremamente difícil controlar a enorme potência dos foguetes. Acidentes com muitas mortes eram frequentes. Os militares nazistas começaram a usar, então, mão de obra dos campos de concentração. O que acontece é que o projeto de desenvolvimento do que seria chamado as bombas voadoras, as bombas V2, ele tem um peso muito grande para o desenvolvimento da tecnologia espacial, mas ele também é cheio de incongruências, de contradições. Em 1944, que a equipe do Von Braun consegue dominar o controle desses foguetes. Tanto que as bombas voadoras são batizadas em alemão com o V da palavra em alemão para vingança, porque já se está no estágio final do conflito e elas são pensadas para serem utilizadas contra alvos civis, contra cidades, contra a população civil, para gerar pânico. As estimativas falam que ao todo 5.000 pessoas morreram por força do ataque dessas bombas, principalmente na Inglaterra, em Londres. Mas morreram fabricando essas bombas nos campos de concentração mais de 20.000 pessoas. Mas essas tecnologias não eram suficientes para colocar um objeto em órbita, certo, Olavo? A órbita é uma questão essencialmente de velocidade. Elas não tinham a potência necessária para colocar um objeto em órbita. Então o que aconteceu? Era necessário aprimorar esse veículo, inclusive utilizando a lógica desenvolvida já por Tsiolkovsky lá no começo do século XX, de estágios, para que seja possível, então, alcançar a velocidade necessária para colocar um objeto em órbita. Essa tecnologia a Alemanha não tinha, mas o Von Braun desenvolveu já projetos nesse sentido. Ele tinha um interesse que os foguetes, as bombas V2, pudessem ser as bases para foguetes que permitissem a exploração do espaço. Era um projeto pessoal dele, né? Então a gente verifica que na hora que termina a Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, quanto até a Inglaterra, queriam adquirir essa tecnologia, queriam a equipe do Von Braun. Só que o que acaba acontecendo é que o Von Braun e seu time principal vão para os Estados Unidos. Eles se entregam para os Estados Unidos, onde eles imaginam que os seus projetos mais ambiciosos poderiam ser realizados. Enquanto a União Soviética consegue ter acesso ao material, a equipamentos, a grandes restos e pedaços das bombas V2. Então, com o trabalho de um outro grande fusólogo, que é o Sergei Korolev, um sujeito que no começo da Segunda Guerra Mundial estava preso num gulag por ter sido acusado de traição ao Stalin, ele vai ser retirado do gulag, vai ser utilizado para retomar todo o projeto aeroespacial soviético, vai ser utilizado para resgatar as plantas da turma do Von Braun. Após o primeiro teste, é que o Korolev consegue vender a ideia
de que a União Soviética poderia colocar um satélite em órbita, demonstrando a potência e a capacidade de empuxo desse veículo. O satélite provaria que a União Soviética tinha adquirido a tecnologia necessária para utilizar mísseis balísticos intercontinentais. Então, o satélite é uma prova, não é um fim em si mesmo. A corrida espacial, assim como foi definida, é fruto de um momento muito particular da nossa história, pós-guerra, um mundo praticamente bipolar, Guerra Fria, e havia uma disputa muito grande, né, entre as grandes potências, no caso dos Estados Unidos e União Soviética, para demonstrar o seu poderio e a sua capacidade realmente de se impor ao outro. Então, muito do que nós temos de conquista nas atividades espaciais vem dessa corrida tecnológica, mas com um fundo geopolítico realmente muito forte. Professor Montserrat, o senhor se lembra do lançamento do Sputnik 1 ao espaço? Eu me lembro que eu estava ainda no científico e o nosso professor, diretor do colégio, entrou na aula e anunciou o começo da conquista do espaço. Na realidade, o Sputnik, que a gente sabe hoje, estava ligado ao processo de Guerra Fria, que tinha se iniciado já em 1947. Quando o Eisenhower e seu governo começam a pesquisar de que maneiras eles podem adquirir informações cruciais sobre a capacidade bélica soviética, principalmente com relação a mísseis, pensam, em tese, que se fosse posicionado um satélite artificial acima do território soviético, seria possível adquirir uma grande quantidade de imagens, de dados e informações que superariam em muito a capacidade desses voos militares de espionagem. Esse ponto é crucial, porque a gente tem, com base em todo o direito aeronáutico, a ideia de que os Estados conservam soberania sobre a coluna de ar que se estende acima dos seus territórios. Isso está no artigo 1º da Convenção de Chicago de 44, que é o grande instrumento do direito aeronáutico. Só que não existe nesse tratado de 44 um limite vertical que estabeleça o marco em que se encerra a soberania dos Estados, que se encerra o espaço aéreo. Então a ideia que começa a permear o governo americano no final dos anos 50 não era de ser o primeiro, essencialmente, a alcançar o espaço, mas era estabelecer um precedente jurídico de que um satélite em órbita não viola a soberania do Estado territorial. A discussão sobre direito espacial começa a partir do lançamento do Sputnik, porque a partir do momento que se mandou um objeto para o espaço, né, começou a se discutir o que será depois desse objeto, o que acontecerá no mundo com relação a essa nova descoberta em face desse lançamento. Então, tudo começa a ser indagado, que é a palavra mais correta, a partir desse lançamento. Quando o Sputnik passou por cima do território americano, os Estados Unidos não protestou a violação do seu território, estabelecendo esse precedente. E o que acaba acontecendo é que os Estados Unidos começam a correr atrás do tempo perdido, inclusive forçando esse projeto, vamos dizer assim, mais civil, vinculado à Marinha, de fazer o lançamento o mais rápido possível. E não dá certo, né? O Vanguard, quando ele é lançado, ele explode no centro de lançamento. Ele sobe um pouquinho, alguns poucos metros, e o foguete entra em colapso e gera uma tremenda explosão. O que gera um impacto na opinião pública americana muito grande, né? Começa a fazer brincadeiras sobre o que aconteceu, chamam o satélite americano de Kaputnik. Então, o que vai acontecer durante os anos 60 é um desenvolvimento muito rápido dessa tecnologia espacial, a custos elevados, ou seja, era difícil controlar essa grande potência dos foguetes. Muitos acidentes ocorriam e o aprendizado se dava de uma maneira bastante violenta, inclusive custando vidas.
de cientistas e posteriormente lá na frente até de alguns astronautas. Então o que a gente verifica nos anos 60 é uma evolução muito rápida da tecnologia espacial e uma sequência de grandes feitos em órbita terrestre. Depois do lançamento do Sputnik 1, a gente vai ter também o lançamento do Sputnik 2, que se dá antes dos Estados Unidos conseguir colocar um objeto espacial em órbita, colocando então, no Sputnik 2 é o da Laika, né? O primeiro ser vivo colocado em órbita. Professor Monserrat, e o Sputnik 3, que levava o primeiro ser humano ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin? Foi no dia 12 de abril de 1961. Foi naquele ano que eu fui para Moscou. O voo do Yuri Gagarin ele é muito simbólico, porque ele conseguiu olhar pela janela e soltar a famosa frase "a Terra é azul". Esse impacto do Gagarin também tornou ele um verdadeiro herói mundial em pouquíssimo tempo. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, porque eu era muito menina. E a minha mãe foi ao Congresso Nacional, em 1961, e ela me levou ao Congresso. E de repente entrou uma comitiva, muitos repórteres, muita gente, e nós duas estávamos sentadas. E de repente eu olhei naquela curiosidade de criança e vi um oficial de uniforme marrom, baixinho, de cap e com insígnias vermelhas nos ombros, que depois eu vim saber que era um antigo uniforme da União Soviética, dos militares da União Soviética. E muito depois é que eu vim saber que aquele homem era Yuri Gagarin. O interesse do Brasil nas atividades espaciais começou depois da visita do Gagarin. Gagarin fez o voo no dia 12 de abril de 1961. No final de julho, começo de agosto daquele ano, ele já visitou o Brasil. O direito espacial entrou na minha vida lá pelos anos 60, quando eu estudava direito em Moscou. E isso me deu a oportunidade de conhecer, digamos assim, os pioneiros, naquele tempo pelo menos. Inclusive o pioneiro do Brasil, que é o professor Valadão. Tivemos inicialmente o professor Valadão, há muitos anos atrás, que foi o precursor na área do direito espacial no Brasil, mas o professor Monserrat é o que mais escreveu, que está deixando, tem vários artigos publicados. E depois desse momento histórico, começa uma grande mudança no direito internacional, certo, Olavo? Quando a gente verifica a utilização da tecnologia espacial, a gente está falando de uma tecnologia dual, que pode ser utilizada tanto para fins militares quanto civis, mas que está pautado num veículo que é essencialmente capaz de transportar armas nucleares. Então, o que se verifica no início dos debates sobre a regulamentação das atividades espaciais, da exploração e do uso do espaço, é uma preocupação em evitar que essas atividades fossem um gatilho para a Terceira Guerra Mundial. Então, se cria, no âmbito da ONU, um Comitê da ONU para Uso Pacífico do Espaço, ainda no final dos anos 50. E esse comitê vai permitir que delegações de todos os países comecem a elaborar, junto dos Estados Unidos, da União Soviética, quais seriam as regras aplicáveis à exploração e uso do espaço. Nesse comitê, então, se elaboram primeiro resoluções não obrigatórias, que vão ser aprovadas pela Assembleia Geral da ONU, mas isso tudo vai culminar na Magna Carta do Direito Espacial, que é o que nós chamamos de Tratado do Espaço, de 1967. Um tratado que permanece em vigor até hoje, sem nenhuma emenda. O que
que o Tratado do Espaço traz como princípios são regras gerais que são válidas até hoje, como, por exemplo, a liberdade de acesso ao espaço por qualquer país. A ideia de que o espaço não pode ser apropriado soberanamente por nenhum Estado. A ideia de que os Estados devem responder por danos causados por suas atividades espaciais. Tudo isso permanece em vigor, só que com regras um tanto quanto gerais. E aí é que está o desafio. Todo tratado ele reflete o momento histórico político em que ele foi elaborado. O Tratado de 67 reflete a corrida espacial, reflete os interesses estratégicos das grandes potências durante a corrida espacial, reflete um período muito específico da Guerra Fria, onde houve uma distinção entre Estados Unidos e União Soviética e a elaboração de uma série de tratados visando o desarmamento. No dia 20 de julho de 1969, o módulo lunar Eagle pousou na Lua, criando um novo marco da presença humana no espaço. Coronel Carlos de Moura, esse dia foi muito marcante para o senhor? Eu me lembro muito bem da Apollo 11, né? Eu era garoto e eu assisti pela televisão da minha tia as imagens. No dia seguinte, eu corri às bancas de jornais para poder comprar alguma coisa. Então, assim, no meu imaginário de criança, aquilo realmente era algo super fantástico, porque era a ficção que nós vemos nos filmes e nos desenhos animados realmente se transformando em coisa concreta. Eu, inclusive, no dia da minha posse, eu fiz questão de pedir ao ministro astronauta Pontes que autografasse uma revista colorida que eu comprei à época, né, com a minha mesadinha, justamente falando sobre essa epopeia que foi o homem chegar ao espaço. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Com a chegada do homem à Lua, novos tratados são firmados. Em 1972, é assinada então uma convenção internacional que cria o conceito e a responsabilidade de Estado lançador do objeto espacial. Isso inclui desde a menor participação no projeto até a construção e lançamento do objeto. O Brasil, por exemplo, que faz parte de missões espaciais conjuntas, tem responsabilidade solidária com relação a terceiros, em caso de qualquer dano ocasionado, sem limite de reparação. Quando a gente fala desses grandes tratados do direito espacial, o último é o Tratado da Lua, de 1979, que aplicava não só à Lua, mas a todos os corpos celestes, e é relativo à exploração desses corpos celestes, inclusive do ponto de vista mineral. Esse tratado, embora tenha sido aprovado por unanimidade no Comitê da ONU para Uso Pacífico do Espaço, ele é aquele que hoje tem o menor número de estados parte. Então a gente tem menos de 20 estados parte no Tratado da Lua. Quando a gente compara com o Tratado do Espaço, ali a gente tem mais de 100 estados parte. Só que esse tratado vai trazer uma relevância ainda maior nos dias de hoje, quando se discute a possibilidade de retorno não só à Lua, mas também a possibilidade de exploração comercial, inclusive, de recursos minerais em corpos celestes, principalmente na Lua e em asteroides próximos da Terra. O grande potencial aí dos asteroides é que eles têm uma quantidade enorme de minerais raros, ouro, platina, níquel, ferro, e considera-se que existem asteroides. Até agora, há pouco tempo, a NASA anunciou que vai fazer uma missão para um asteroide que se chama 16 Psyche. Esse asteroide tem cerca de 300 km de diâmetro e diz que o valor desse único asteroide é entre 10 e 700 quintilhões de dólares. Quintilhões de dólares é 1 com 18 zeros à frente. Portanto, podem imaginar o que é que isso é.
Se isso fosse introduzido diretamente na nossa economia mundial, a economia mundial é cerca de 75,5 trilhões de dólares. Portanto, imagina 10 a 700 quadrilhões de dólares ia deitar a economia mundial abaixo. Existem alguns países que questionam o Tratado da Lua, principalmente com relação ao artigo 11 desse tratado, que considera a Lua e os corpos celestes patrimônio comum da humanidade. Essa regra é bastante polêmica no sentido que exige que no momento que esse tipo de exploração de corpos celestes se tornar viável, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, os Estados-partes seriam obrigados a negociar um regime que permitisse o que se fala em inglês, o benefit sharing, a distribuição de benefícios, inclusive a estados que não têm essa tecnologia de exploração. Obviamente, há um impacto político nesse tipo de lógica e traria, então, uma resistência por alguns países a esse tratado. Os Estados Unidos não é parte do Tratado da Lua, nem a Rússia, nem a China, mas aí nem o Brasil. No segundo episódio de Além deste Planeta, vamos refletir sobre o papel do direito internacional na nova corrida espacial. Os investimentos bilionários de corporações privadas, as atividades espaciais brasileiras, o risco de militarização no espaço e o futuro do homem fora da Terra.